Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, quero aqui louvar a Deus por essa manhã, essa oportunidade que nós temos para estarmos respirando, abençoados pelo nosso Deus. Nós estaremos aqui estudando mais uma lição da nossa Escola Bíblica Dominical, da classe dos jovens, a lição de número 10. Amém? Nós estaremos estudando a lição de número 10, cujo tema é As lutas dos hebreus no tempo da conquista, a lição número 10 da classe dos jovens, do dia 7/6 de 2020. Nós vamos aqui, dentro dessa lição, trabalhar dentro dos objetivos específicos, explicar como foi a conquista do Reino do Sul, de Canaã, e quais os milagres contemplados. 2. Expor como foi a conquista do Reino do Norte, de Canaã, e quais as circunstâncias dessa longa guerra. E 3. Conscientizar de que a conquista da terra prometida foi um milagre de Deus. Então nós vamos estar trabalhando dentro desses 3 objetivos nessa manhã. O texto do dia está escrito assim: pois não conquistarão a terra pela sua espada, nem o seu braço o salvou, e sim a tua destra e o teu braço, e a luz da tua face, porquanto te agradaste deles. Então esse é o texto do dia, um texto abençoado para a nossa vida, dizendo que o povo de Israel não conquistou tudo o que conquistou simplesmente pela força do seu braço, mas foi pela destra do nosso Deus. A síntese da lição é: Deus quem nos concede a vitória, e é Ele quem nos livra da mão dos nossos inimigos. Nós, como cristãos, como servos de Deus, nós temos essa consciência de que a vitória, o livramento, vem da mão do nosso Deus. Tudo que temos, tudo que somos, nós levantamos a mão e agradecemos a Deus, porque sabemos que a vitória da nossa vida vem das mãos do nosso Deus. Então nós estaremos estudando essa maravilhosa lição nessa manhã. Se você puder, pegue sua Bíblia, pegue a sua revista, que será uma aula maravilhosa para a nossa vida. Na introdução dessa aula está escrito assim: no capítulo 10, 11 e 12 do livro de Josué, que estudaremos nessa lição, são narradas as conquistas das cidades do sul e do norte da terra de Canaã. Apenas como uma palavra introdutória, é importante nós ter ciência de que na terra de Canaã habitavam os descendentes de Cã. Você lembra do dilúvio, a arca de Noé? Que tinha Noé, sua esposa, seus 3 filhos e suas 3 noras. Os 3 filhos chamavam Sem, Cã e Jafé. Então, aqui na região de Canaã, habitavam os descendentes de Cã, os cananeus que habitavam em toda esta região. Só que essa terra aqui, Deus prometeu ela a Abraão. No capítulo 15 de Gênesis, no versículo 18, se você puder, vamos acompanhar. No capítulo 15, no versículo 18 de Gênesis, Deus faz a promessa dessa terra a Abraão, dizendo: naquele mesmo dia fez o Senhor um pacto com Abraão, dizendo: a tua descendência tenho dado esta terra, desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates. Nessa data aqui, Abraão, melhor dizendo, tinha acabado de sair do meio da sua parentela e começou a peregrinar por direção que o próprio Deus estava direcionando ele e a sua esposa Sara. Então eles vão chegar nessa região, eles vão chegar na cidade de Salém, vão entregar o seu dízimo ao rei sacerdote por nome de Melquisedeque, e naquela região ali, que era a região de Canaã, inclusive Salém era da região de Canaã, Deus vai firmar uma aliança com Abraão. Então Abraão já estava naquelas terras. Bem antes do povo de Israel enfrentar essas lutas, Abraão já tinha passado por lá. E quando Abraão estava lá, ele e sua esposa Sara, Deus falou: Abraão, essa terra aqui eu darei à sua descendência. E por isso que o povo de Israel futuramente estava guerreando e batalhando para habitar ali, porque era uma promessa que Deus já tinha feito a Abraão. Amém? Então por isso que vai ter o povo hebreu diversas batalhas, porque era ali o local onde Deus já tinha destinado para que futuramente eles viessem a morar. Amém? No primeiro tópico está escrito assim: os reinos do sul, os inimigos do sul. Nós aprendemos na lição passada que um dos inimigos daquela cidade, por nome de Gibeonitas,
eles, sabendo do poder de guerra de Israel e pela mão de Deus que estava com eles, procuraram Josué e fizeram uma aliança com Josué de paz. E Josué firmou essa aliança com ele. Os reinados daquela região, os cananeus, ficaram sabendo que os gibeonitas fez aliança com Israel. Com isso, eles se preocuparam. Por quê? Porque por mais que os gibeonitas fez aliança com Israel, naquela região os gibeonitas eram um povo muito forte, um povo numeroso, era um povo que tinha um exército muito forte. Então os cananeus daquela região viu que os gibeonitas tinham se aliado com Israel e eles se uniram em 5 cidades, em 5 reinos, para atacar, invadir e destruir os gibeonitas. Mas como Josué tinha uma aliança com os gibeonitas de paz, Josué pegou seu exército, foi até a cidade de Gibeonitas e lá houve uma grande batalha onde Josué venceu os 5 reis que estavam atacando os gibeonitas. Apesar dos gibeonitas ser cananeu, Josué foi lá e lutou defendendo eles porque havia uma aliança. Já no ponto 2, no subtópico, Deus luta por Israel. A guerra em defesa dos gibeonitas foi algo marcante para todas as gerações. No primeiro instante, Deus animou Josué, que cheio de fé, viu Deus agir de maneira extraordinária. Então, quando Josué vai defender os gibeonitas, que eram cananeus, só que tinha aliança com eles, o próprio Deus encorajou ele dizendo, não temas. E ele foi a esta batalha e venceu. Foi exatamente nessa ocasião onde houve aquele milagre, aquela maravilha que nós chamamos que o sol parou, né? Nós falamos que o sol parou. Só que para entender a respeito do sol ter parado, é importante nós fazer uma hermenêutica do Pentateuco, da Bíblia Sagrada, dos livros proféticos, dos livros históricos, e entender que naquele período não havia uma astrologia, não havia mecanismo tecnológico para entender o funcionamento do sistema solar em termos de rotação, de translação. Então, na perspectiva do escritor, ele escreve que o Sol parou, mas nós sabemos, de uma hermenêutica muito simples, nós sabemos que não foi o Sol que parou. Foi um sistema onde o planeta ele trabalha em rotação e translação, que houve ali uma paralisação, Deus estendeu sua mão, operou esse milagre e parou. Só que o texto fala que o Sol parou, mas nós temos que entender que o Sol ele já é fixo, ele não se movimenta, ele é parado. Quem movimenta é todo o sistema solar. Então, apenas para nosso conhecimento. Então, foi dessa forma que Deus agiu ali. Deus fez o sol parar e, além do sol parar, Deus fez cair do céu chuva de granizo e matou bem mais do que foi morto ao fio da espada. Esse é o nosso Deus que nós servimos, o Deus que entrou na batalha juntamente com Israel e eles saíram dessa batalha vitoriosa. No terceiro subtópico está escrito assim: homens maus, há muitas mortes das nações vizinhas. Não deve escandalizar ninguém. Olha só que interessante. Por que as mortes que aconteceu não pode escandalizar? Porque às vezes alguém pode dizer, nossa, se lê os livros históricos do Antigo Testamento, parece até que Deus é mau, parece até que Deus é ruim. Então você escandaliza, nossa, como Deus era um Deus que matava e que destruía. Mas é importante nós entender isso, porque às vezes isso é a dúvida de muitos, até do nosso meio. Quando Noé ele sai da arca e ele está habitando com seus filhos, houve aquele episódio que já comentei na lição passada, que o seu filho Cã, ele vê ele embriagado e nu e sai para contar aos seus irmãos. E quando Noé fica lúcido e fica sabendo disso, ele fica chateado com seu filho e ele vai profetizar que a descendência dele serviria aos seus irmãos. O povo de Israel, eles é descendentes do filho de Noé por nome de Sem. O povo de Israel é um povo semita, que é descendente de Sem. Então, Israel já estava dentro dessa promessa, dessa palavra profetizada por Noé, que os descendentes de Cã, os cananeus, os descendentes de Canaã, seriam escravos e servos do povo de Israel. Então já havia esta palavra profetizada sobre eles que eles serviriam. Mas ali não havia uma sentença de morte, apenas de servi-los. Quando nasceu a sentença de morte? Foi que futuramente esse povo cananeu virou um povo rebelde, um povo que não queria saber de Deus, um povo idólatra, um povo que se curvava diante de outros deuses. Deus já tinha dado oportunidade para eles, Deus já tinha dado livramento, tanto que Deus destrói toda a humanidade da terra,
guardando a família de Noé, porque era uma família reta, uma família íntegra. Inclusive, Cã, que era aonde nasceria a descendência dos cananeus. Então Deus já tinha dado o livramento para ele. Só que a descendência dele foi uma descendência conturbada. Dos descendentes de Cã nasceram os egípcios, nasceram a Assíria, a Arábia, os jebuseus, os filisteus. Todas essas descendências que futuramente foram descendentes que acabaram adorando a deuses estrangeiros e não honraram a Deus. Então foi por isso que Deus acabou que derramando a sua ira sobre aquele povo. Em Gênesis, no capítulo 15, se você puder acompanhar comigo, no capítulo 15, no versículo de número 14, nós iremos fazer uma leitura aqui exatamente dessa promessa. Vamos ler o versículo 13 também. Está escrito assim: Então disse o Senhor a Abraão: Sabe, com certeza, que a tua descendência será peregrina em terra alheia, falando para Israel, e será reduzida à escravidão, e será afligida por 400 anos. Sabe também que eu julgarei a nação a qual vocês há de servir, e depois sairá com muitos bens. No versículo 15: Tu, porém, irás em paz para teus pais, falando para Abraão, em boa velhice será sepultado. No versículo 16: Na quarta geração, porém, voltarão para cá, porque a medida da iniquidade dos amorreus ainda não estão cheias. Então, voltando a Abraão, Deus fez a promessa a Abraão que aquela terra seria dele. Aí Deus falou: vocês, seu povo, serão escravizados por 400 anos, que estava falando do Egito. E eu depois viria e julgaria os egípcios, e depois a sua nação sairia de lá com muitos bens. E depois vocês voltarão a essa terra, aquela terra de Canaã, para conquistá-la. Aí Deus vai falar assim: a tua quarta geração, porque Abraão iria morrer. O próprio texto diz que ele seria sepultado na sua velhice, e que a sua quarta geração, no versículo 16, vai dizer: a sua quarta geração voltará para cá. Por que quarta geração? Porque teve a geração Abraão, Isaque, Jacó, que depois virou Israel, os seus filhos, as 12 tribos, que são as tribos de Israel. Por isso que é a quarta geração. Então Israel iria voltar lá, a quarta geração, e iria conquistar a terra dos amorreus, que são os cananeus. Então já havia ali uma promessa. E no versículo 16, o próprio Deus vai falar assim: porque a ira está se enchendo, ainda não está cheia, mas daqui até a quarta geração, a iniquidade deles já está se enchendo, já está cheio da iniquidade daquele povo. Então por isso que Deus vai lá e estende suas mãos. Não é que Deus é ruim, não é que Deus é um Deus que é um Deus sanguinário, mas é um Deus que ele firma alianças. E toda vez que Deus firma aliança, se descumprir, aí nós temos as consequências da mão do nosso Deus. Por isso que nós precisamos entender isso, que Deus já tinha guardado esse povo, já tinha livrado esse povo, já tinha conduzido esse povo, porém um povo que decidiu a não servir. No segundo tópico, iremos falar o reino do norte. Nós falamos do reino do sul, que Deus estendeu a sua mão sobre os gibeonitas e livrou, e Josué conquistou toda aquela terra. E no reino do norte, agora, nós iremos estar falando um pouco sobre o reino do norte, das terras de Canaã. Deus une os inimigos do norte. O reino do norte, sabendo de tudo o que aconteceu no reino sul, eles vão se unir em batalha. E um historiador antigo do terceiro século, Flávio Joséfo, ele vai dizer que o exército foi muito grande. O exército tinha 300 mil homens, tinha 20 mil carros de guerra e tinham 10 mil cavalos. Então ele vai colocar esse número. Já a Bíblia usa uma hipérbole, fala que o exército era comparado com a areia da praia, porque o escritor não tinha como contar ali, era um grande exército, então ele coloca essa hipérbole falando que é comparado com a areia da praia. Então eles iriam enfrentar essa grande batalha. Porém, no versículo 11, no capítulo 6 de Josué, no capítulo 11, no versículo 6, melhor dizendo, Deus vai dar uma palavra de alegria para eles, dizendo assim: disse o Senhor a Josué: não os temais, pois amanhã, a esta hora, eu entregarei eles nas tuas mãos, os seus cavalos alejará e os seus carros queimará. Glória a Deus. Deus deu essa palavra de ânimo para eles. Por mais que era grande o exército, é incontável diante dos seus olhos, Deus disse assim: eu lhe darei vitória, o cavalo deles vocês irão deixar aleijado e os seus carros você queimará. Por isso que o salmista, no número 20, no versículo 7, ele muito inspirado,
ele vai dizer: uns confiam em carro, outros em cavalo, mas nós fazemos menção do nome do Senhor. Glória a Deus e aleluia. Então Deus deu vitória também diante do reino norte. No ponto 2 do segundo tópico, está escrito assim: as armas da nossa milícia não são carnais. As armas da nossa milícia não são carnais. Eles estavam em batalhas literais, batalhas de fato que precisava de uma espada cortante, escudo, couraça, precisava estar preparado porque eles estavam numa batalha literal. Nos nossos dias, é uma batalha espiritual, não é uma batalha física. Por isso que Efésios fala que nossa luta não é contra a carne e contra o sangue, mas fala para nós revestir de toda a armadura, porque é uma batalha espiritual. Só que naquele tempo, Deus estava com eles, a mão de Deus era com eles. Inclusive, quando os gibeonitas foram fazer aliança com eles, o próprio gibeonitas disseram para ele que ficaram sabendo da fama e de tudo quanto o Senhor tinha feito desde o Egito, ou seja, eles tinham a informação do que Deus estava fazendo através de Israel desde o Egito. A fama desse povo chegou até eles. Então, por mais que eles tinham suas lutas, tinham suas ferramentas, era o próprio Deus quem estava abençoando. Em Josué, no capítulo 9, no versículo 9, está escrito assim: teus servos vieram de uma terra muito distante, por causa do nome do Senhor teu Deus, porquanto ouvimos a tua fama e tudo que Deus fez através de você, tudo que Deus fez no Egito. Então eles acabaram sabendo. Então, o interessante dessa linda história era que, por mais que as batalhas eram enfrentadas através de espada, era a mão de Deus que estava com eles. O Senhor estava os abençoando, guardando e livrando eles de todo o mal. Amém? No ponto 3 vai dizer que era uma longa guerra, estavam enfrentando uma longa guerra. Diferente da primeira guerra no Reino Sul, onde foi uma guerra um pouquinho mais rápida, no Reino Norte já foi um pouco maior, porque no Reino Norte tinha um número maior de cidades, tinha muitos mais reinos. Segundo o mesmo Flávio José, durou essa guerra durante 5 anos. Durante 5 anos eles estavam lutando, batalhando nessa guerra do Reino do Sul. Então, quando nós observamos e trazemos essa lição para nossas vidas, nós entendemos que as nossas batalhas, elas também são duradouras, não são batalhas momentâneas, mas são batalhas duradouras, batalhas que enquanto estivermos nessa vida, nós estaremos em batalha. Por isso que a Bíblia não fala para nós pegar rede, não pegar guarda-sol, pegar protetor solar. Não, a Bíblia não fala para isso, porque não é descanso. A Bíblia fala assim: tomai as vossas armaduras, porque estaremos em guerra. Quando Paulo morreu, ele disse assim: eu combati um bom combate, encerrei a carreira, porque todo o período da sua vida foi em batalha. Quando Elias estava no deserto, que ele pede a morte, Deus envia o anjo, dá-lhe comer no meio do deserto e fala para ele assim: levanta, porque muito longa é a tua caminhada. Então, a nossa vida, ela é pautada em grandes batalhas. Do mesmo jeito que do Antigo Testamento, as batalhas deles eram físicas para poder conquistar a cidade prometida, a cidade de Canaã e também a cidade de Jerusalém, nós também estamos debaixo dessa promessa. Deus prometeu também para nós a Canaã celeste. Deus também prometeu para nós a Nova Jerusalém, onde é a habitação dos santos. Então nós estamos também, assim como Israel, numa grande batalha. Nós estamos também conquistando a cidade de Canaã e nós estamos nessa grande luta. Só que o melhor de tudo é que assim, do mesmo jeito como a mão do Senhor foi com o povo de Israel, a mão do Senhor também está conosco. Apenas para uma reflexão, vamos ler em Mateus, no capítulo 11, no versículo 12, está escrito assim: e desde os dias de João Batista até agora, se faz violência ao reino dos céus, e pela força se apoderam dele. Oh, glória a Deus. Aqui está querendo dizer que o reino dos céus é através de muita batalha, de muita luta, para nós entrarmos no reino dos céus. O caminho dos céus é um caminho muito difícil, um caminho estreito, de muitas batalhas, mas lá no final vai valer a pena, porque Deus, ele é maravilhoso. Lá não haverá mais dor, nem pranto, nem choro, nem morte, mas lá será vida e vida em abundância. Amém? No terceiro tópico, vamos entrar no terceiro tópico? Glória a Deus.
No terceiro tópico, o tema é conquistando o impossível. No primeiro subtópico do terceiro tópico está escrito assim: Moisés é lembrado. Que coisa interessante, né? Por quê? Porque nós estamos estudando essa lição e nós só estamos falando de vitória, 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 vitória. E tudo por intermédio de Josué. Porque o período de Josué foi um período de vitória, o período de Moisés foi um período de sofrimento, foi um período de reconstrução, foi um período de arar a terra. Já o período de Josué foi um período de conquista, foi um período de vitória. E às vezes nós damos valores aos períodos de vitória. Só que nós não podemos esquecer também dos períodos de dor, do período difícil, por quê? Porque de lá ainda extraímos lições que nos dão base para continuarmos vencendo. O que seria de Josué, o que seria da nação que estava conquistando, se não fosse Moisés? Se não fosse Moisés ir até o Egito, por intermédio de Moisés, Deus arrancou o povo do Egito, toda a peregrinação no deserto, toda a forma que Deus trabalhou por intermédio de Moisés. E que isso possa ser lição para a nossa vida, que por mais que nós estamos hoje tendo liberdade cristã, liberdade para adorar, liberdade para cultuar, alguém sofreu lá atrás, alguém batalhou lá atrás, e nós devemos honrar as lições, nós devemos honrar os conselhos que foi deixado para a nossa vida. E Deus se agrada com isso, porque Deus diz a Josué: assim como eu fui com Moisés, eu também serei contigo. Então que nós nunca podemos esquecer dos nossos líderes que sempre nos ensinou. No ponto 2 está escrito: o sol brilha sobre Gibeão. Por quê? Deus vai operar a vitória na terra dos gibeonitas quando ele vai parar o sol para poder dar vitória, para poder ajudar o povo de Israel na batalha. Então Deus vai fazer o sol parar, né? Como a gente já aprendemos hoje. Deus vai fazer o sistema solar ali parar para que o dia dure um pouco mais, para que o povo tivesse tempo ali para obter a vitória. Só que interessante é a forma que Deus trabalha, porque quando Deus vai mexer no sol, Deus tem por objetivo deixar uma mensagem para o povo. Deus sempre trabalhou assim, porque naquele tempo, aquela região, eles tinham o sol como um dos seus deuses, eles tinham o Deus Sol como um dos deuses que eles se reverenciavam. Então, quando Deus vai mexer no sistema solar, Deus quer mostrar para eles que, na verdade, Deus é o Deus Todo-Poderoso. Então, Deus tem essa forma de trabalhar. Lá no Egito, na época do Egito, Deus lembra que Deus mandou 10 pragas? É porque todas as pragas que Deus mandou é em resposta a cada um dos deuses que os egípcios adoravam. Lembra de Acabe e Jezabel, quando Elias vai se apresentar e fala assim: conforme a minha palavra, aqui não chove mais, e ficou sem chover durante 3 anos e meio? Foi uma resposta porque eles serviam a Baal, e Baal é conhecido como o Deus que controlava as estações. Então, em resposta, Deus sempre vai num ponto para mostrar que Ele é soberano, para mostrar que Ele é Deus, para mostrar que Ele tem domínio de todas as coisas. Então, por isso que Deus agiu dessa forma naquele momento, para mostrar para eles, Deus sempre tentando convencê-los que o Deus correto a servir era o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. No terceiro subtópico do tópico 3, está escrito: Josué fere 31 reis. Que coisa interessante, que coisa linda nós vamos aprender agora. Por quê? Porque o povo de Israel, eles foram escravizados. Durante aproximadamente 430 anos, eles passaram no Egito. Depois eles atravessaram um longo deserto, para depois começar a conquistar. Parece até que quando você olha o sofrimento, parece que é um povo que não vai chegar a lugar algum. Parece que é um povo que vai ser subjugado à morte. Parece que é um povo que vai sucumbir. Parece que aquela aliança que Deus fez a Abraão, parece que esse dia não vai se cumprir. Mas por mais que eles passaram 400 anos escravizados, por mais que atravessaram um longo deserto, Deus cumpriu a promessa sobre a vida deles, e eles passaram a conquistar um povo que outrora era escravo, um povo que outrora sofria, um povo que outrora apanhava, um povo que outrora era judiado, era humilhado. Agora é um povo que não se para, um povo que não se destrói, um povo que não vence,
porque chegou o tempo de vitória na vida do povo, dos filhos de Israel. Então, eles passaram um período de dor, passaram um período de dificuldade, só que chegou o momento de Deus cumprir a promessa em suas vidas. Glória a Deus e aleluia. Na nossa vida também é assim. Vai ter momento de luta, vai ter momento de lágrima, vai ter momento de dor, mas chegará um dia que as promessas de Deus vão se cumprir na nossa vida. E quando chegar o dia do cumprimento das promessas de Deus na nossa vida, nada irá nos deter. Assim como nada foi capaz de deter Israel quando foi tomar Canaã, assim é com as nossas vidas diante das promessas do nosso Deus. Quando chegar o cumprimento, o dia do cumprimento da promessa de Deus na nossa vida, nada irá nos deter e nós sairemos vitoriosos, porque o nosso Deus está conosco. Para a nossa reflexão, eu quero deixar aqui um lindo versículo para todos nós, no livro de Salmos, no capítulo 44, versículo 3, está escrito assim: Pois não foi pela sua espada que conquistaram a terra, nem foi o seu braço que o salvou, mas a tua destra e o teu braço é a luz do teu rosto, porquanto te agradaste deles. Não foi a espada, não foi a força, não foi o exército, foi a destra do nosso Deus Todo-Poderoso. Vamos permanecer firmes em Deus, guardando essa lição maravilhosa ao nosso coração, sabendo que a nossa vitória vem da mão do nosso Deus. Que Deus abençoe a sua vida, a tua casa, os seus projetos, a tua família. Que Deus possa estar sempre com as mãos estendidas sobre a sua vida, te abençoando. E aguente firme. Continua batalhando, porque no final eu tenho certeza, meu coração jubila, tendo a certeza que vai valer a pena. Que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus.